A paz do Senhor a todos os nossos amigos e os nossos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Para todos, nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana juntamente com você. Nós estamos aqui dando início a mais um trimestre abençoado que nós teremos. O trimestre passado foi uma bênção, né? Nós tivemos aí 12 lições maravilhosas, passamos falando a respeito de sacerdócio, falamos a respeito de sacrifícios, falamos a respeito de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez, o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio humano. Então nós estudamos um assunto maravilhoso o trimestre passado. E esse trimestre agora nós estaremos também estudando um trimestre maravilhoso, os valores cristãos. Nós falaremos agora nesse trimestre a respeito dos valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Olha que maravilha, né? Vamos aqui estar apresentando para você a nossa lição, aqui, a nova lição, né? Você que ainda não adquiriu a nova lição, está aqui na minha mão, a lição, né, desse segundo trimestre aqui de 2018, lição maravilhosa, né, que nós iremos estudar. Antes de eu entrar aqui, né, nós estamos aqui com alguns apetrechos aqui, né, para nós estarmos falando a respeito do assunto que nós vamos estudar nessa semana. Nós estamos aqui com a nossa lousa, né, que está um pouco bem cheia aqui. Nós vamos estudar esse trimestre, ou essa semana, desculpe, né, essa semana, uma lição maravilhosa falando a respeito da ética e a ética cristã. Nós abordaremos essa semana a respeito da ética cristã, mas porém daremos uma pincelada a respeito na ética no sentido filosófico também, ou dentro da filosofia, sociologia, que estuda aí o conceito da ética e a moral e o caráter, né, que está quase que englobado, né, é quase que sinônimos, porém diferencia por alguns fatos aí que nós vamos estar aprendendo aqui. Então, antes de eu entrar aqui, gostaria de estar agradecendo a vocês, né, a todos, né, que têm nos acompanhado, tanto você que está aí também, quanto os demais que nos acompanham, que têm nos acompanhado. Muitos têm inscrito aí no nosso canal, tem bastante gente aí se inscrevendo no nosso canal, tem muita gente deixando o seu like, comentário aí que nós estamos respondendo, né? Respondendo aqui na medida do possível. Muita gente aí está nos acompanhando. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Agradecer aí a todos que têm nos acompanhado, os meus colaboradores aqui, que é a minha esposa, meus filhos que têm nos ajudado aqui na nossa gravação, né? Nos apetrechos aqui da nossa gravação, tem nos ajudado aí, tem sido aqui essa mão amiga para estar levando até você esse ensinamento ou essa classe aqui virtual, né? Então, muito obrigado por você estar conosco, por ter deixado o seu comentário, o seu like, por ter participado, ter assistido as nossas videoaulas. Então, muito obrigado, e nós estaremos aqui entrando nessa lição maravilhosa, que essa semana está bem interessante. Falaremos a respeito da ética. Então, tudo que que é envolvido, né, na questão humana, ela tem um conceito ético, né, ético e moral. Então, nós iremos estudar a respeito disso. Estudar a respeito desse conceito aqui, o que nos traz aí ao entendimento a respeito da ética, tanto secular como a ética cristã. Vamos lá, já entrando aqui na nossa lição. Muito obrigado por você estar aí. Acompanhe conosco até o final, tá? Assista a nossa aula aí até o final, porque eu costumo dizer que o final, ele está ali, tem alguma coisa a mais aí para nós, que nós deixamos os comentários mais interessantes aí lá pro finalzinho, para ficar aquilo bem mais chamativo, né? Para você ter uma paciência de esperar até o final. Mas vamos lá. O que é ética cristã? Essa é a nossa lição de número 1 desse primeiro trimestre aqui de 2018. O texto áureo vai nos dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ele também complementa o texto. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, quando você tem um conceito ético e um conceito moral, né? Quando você tem esse conceito ético e moral, todas as coisas lhe são lícitas, está tudo diante de você. O que você quer fazer, você tem a liberdade para fazer. Você tem a autoridade porque foi te dado o livre-arbítrio. Então esse livre-arbítrio a qual o ser humano tem, ele é um contexto aí de, né, moral, de desejos, né, que nós iremos também entender aqui na teoria aqui da alma tripartite, que é a teoria ali de Platão, né, quando ele fala da razão, o espírito e apetite. Então, todas as coisas me são lícitas. Ela passa pela razão, passa pelo apetite e vem aqui no espiritual. Nosso discernimento ele não se dá apenas na razão ou no apetite. Não se trata aqui de apetite, apetite de comida, né? Um apetite de comida. Ele trata de um apetite carnal, aquele apetite que leva o ser humano a sentir os desejos, as emoções, que também está aqui no espírito. Mas a parte divina que faz aqui a interpretação, ou é que tem o sentido racional juntamente com a razão, né, para entender aqui que todas as coisas são lícitas. No apetite carnal, né, no apetite aqui carnal, você vai entender, ou físico, né, você vai entender que todas as coisas são lícitas, tudo se pode fazer. Porém, a razão, ela vai, né, juntamente com a ética e a moral, ela vai compreender que todas as coisas são lícitas, mas pensando juntamente com o espírito que nem tudo aquilo que é lícito convém ser feito. Então isso que faz você separar a razão do apetite e discernir aqui espiritualmente quando se trata do cristão. Porque muitas das vezes aquele não cristão ele deixa se levar pela razão e pelo apetite, né? O espírito está ali. O espírito está lá, mas porém a razão e o apetite ele fala muito mais alto. Mas vamos lá, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, é a respeito de que você tem a liberdade, foi lhe dado a liberdade ali, quando Deus criou todos os seres ali no princípio. Então, esse livre-arbítrio, ele faz parte aí desse contexto aqui de todas as coisas me são lícitas. A verdade prática vai dizer assim: as escrituras sagradas ensinam o que convém a virtude do bem viver cristão em sociedade, que convém, né? Então, a virtude, né, a virtude do bem de viver, do cristão de viver em sociedade. Então isso nós precisamos ter isso na nossa mente. O cristão ele não está munido de uma ética filosófica, né? Ele não está munido de uma ética filosófica ou apenas num contexto de leis éticas escritas. Ele tem sim que respeitar todas as regras, né? Todas as leis, as doutrinas e as regras escritas, porém ele sabe que ele tem uma questão moral, né? Que aquilo foi dado para ele no princípio, quando Deus, antes de Deus dar a lei para Moisés, Deus deixou uma lei moral no coração do homem. Então muitas das vezes o homem ele toma as atitudes, né, muitas atitudes que ele toma porque ele tem essa lei moral no coração, mas muitas das vezes ele vai pela ética também, que também faz parte aqui, né, do caráter do ser humano. Amém? Que são as leis escritas aí. Mas vamos lá, continuando aqui, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 10, verso de 1 a 13. É uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler aqui rapidamente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Olha só que coisa interessante, né? Todos eles participaram da mesma coisa. No contexto social ali de Israel, todos eles fizeram parte da mesma lei, todos eles tiveram a mesma doutrinação ali por Moisés. Todos eles beberam da mesma água, comeram da mesma comida. E porque uns decidiram fazer corretamente, seguir a ética e a moral, e outros atropelaram a moral e a ética, né? Uns fizeram o correto e os outros atropelaram essas leis que foi deixado pelo próprio Deus. Então você vê aí que nem todas as vezes, como a filosofia diz, né, que a ética e a moral são conjuntos de regras que regem uma sociedade e diferencia uma sociedade da outra. Uma sociedade, ela pode ter um contexto ético, porém uma outra sociedade ela pode ter um contexto diferente. Por quê? Porque cada sociedade no contexto filosófico, tá? No contexto filosófico, cada sociedade ela tem, né, a sua doutrinação, a sua ética a seguir. Então, uma sociedade difere da outra. Isso é contexto de Platão, né? Platão ele já dizia isso, né, que uma sociedade difere da outra. Porém, nós sabemos quando se trata aqui do equilíbrio, né, que nós estamos entrando aqui, né, na nossa lousa, já nos ajudando, nos orientando aqui, a nossa lousa aqui, você vai ver que existe o equilíbrio entre a ética e a moral quando você está abalizado aqui em Cristo. Então, a ética cristã, ela não é da mesma forma que a ética filosófica ou que a ética social, que não tem Jesus como centro ou como a base. Porque quando nós cristãos temos Cristo como a base da nossa ética e da nossa moral, nós estamos em equilíbrio com a sua verdade ou com a sua palavra. Por quê? Porque a sua verdade, ela é uma verdade que liberta, ela é uma verdade que transforma e é uma verdade que salva. Não existe verdade fora de Cristo. Não existe verdade fora de Cristo. Uma certa vez, deixa eu falar rapidamente, na faculdade, na universidade, o meu professor de introdução ao direito, ele me fez uma colocação a respeito do quebrar os paradigmas. E ele me colocou que dentro do contexto social existe paradigmas que precisa ser quebrado e que para uns aquilo que é certo para uns, para outros é errado, e aquilo que é errado para uns, para outros é certo, mesmo entendendo aqui no contexto do cristão e o não cristão, aquilo que para o cristão é certo, para o não cristão é errado. Então muitas das vezes difere um pensamento do outro. Aí eu peguei e falei para ele: olha, professor, o senhor me desculpe, o senhor é pós-graduado, o senhor é doutor em leis, mas eu discordo do senhor com uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Falei para ele a respeito de: se você tiver com o seu carro na estrada e você chegar diante de um farol vermelho, o senhor passa o farol vermelho quebrando o paradigma da lei, que aquele farol seria o paradigma de você parar naquele momento. Eu falei para ele: o senhor passa ou o senhor espera o farol ficar verde? Ele falou: com certeza eu espero o farol ficar verde para me passar, porque há uma lei que rege, né? Há uma doutrinação que rege isso. Eu preciso parar, senão eu sou multado. Aí eu falei: da mesma forma, nós que entendemos que nós temos como base a palavra de Deus, aquilo que é errado para Deus, aquilo que Deus colocou na nossa lei moral, porque faz parte da moral humana, aquilo que é errado para Deus sempre será errado. E nós sabemos disso porque essa moral está em nós, né? Nós temos aqui, depois nós vamos falar sobre o sal e sobre a luz, né? Que um é a moral, a luz é a moral e o sal é a ética. Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco, mas para concluir o pensamento eu falei para ele. Aí ele falou: não, eu paro. Eu falei: então, professor, então tem paradigmas. Existem paradigmas que nós não podemos quebrar.
Existem paradigmas que ele faz parte da história e ele está lá e ele nunca será tirado. É como a Bíblia, o ser humano, né, a sociedade coloca como paradigmas a ser quebrado. Nós colocamos como marcos. Não removeis os marcos. Não mexeis naqueles marcos que foi estabelecido pelos antigos. Então tem coisas que nós não podemos quebrar. Tem paradigmas que nós não podemos quebrar, porque senão nós estaremos colocando a perder todo um contexto aí, todo um contexto histórico, todo um contexto moral e todo um contexto familiar. Um deles é a família. Não se quebra o paradigma familiar. Família sempre será família. E família existe uma regra, existe uma base. Homem, mulher e filhos. Isto é o contexto divino de família. Agora, infelizmente, né, muitas pessoas estão mudando, estão querendo mudar esse conceito, né? Querendo mudar esse conceito, invertendo os papéis aqui. Mas olha só, já para nós entrarmos aqui, a gente já fala rapidamente e já, né, encerra aqui rapidamente o nosso papel aqui. Antes de eu apresentar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, nós tiramos algumas coisas, né? Na questão filosófica, né? Estamos lendo aqui, né, esse livro de filosofia, Paul Kleiman, né? Então, um contexto filosófico, né, da onde nós tiramos alguns princípios aqui, e também, né, outro livro também maravilhoso aqui que nós também tiramos alguns contextos, né, autêntica, aqui ó, Ética de Spinoza. Então também nós contextualizamos também tudo aqui a nossa fala a respeito desse livro também, e outro livro a respeito do pastor Edivaldo de Jesus, bem conhecido aí de todos, A Bíblia como Fonte Histórica do Direito. Então ele também, né, o seu doutorado ou seu mestrado, se não me falha a memória, ele fez com base aqui nas leis bíblicas. Então ele né, a sua graduação, né, ou mestrado ou doutorado, que se eu não me falha a memória aqui, ele fez com base nas escrituras. Então ele tirou toda a fonte histórica, né, do seu trabalho aí de conclusão de curso, ele fez com base nas escrituras aqui, entrando no conceito das leis, da moral, da ética. Amém? Então vamos lá, já para nós entrarmos aqui, né, Mateus capítulo 6, nós iremos falar a respeito. Em Mateus capítulo 6, vamos ler, antes de nós falarmos aqui, Mateus capítulo 6, a partir do verso... Mateus capítulo 5, desculpe, é Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6, ele dá continuação ao sermão, né? Mas aqui nós vamos falar em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, aonde nós vamos entender aqui o que nós temos aqui, essa luz e esse sal aqui. Diz assim, verso 13 de Mateus capítulo 5: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha ou sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Olha só que coisa interessante. Vós sois o sal da terra, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas não tem nada aceso aqui. Como que isso aqui pode ser luz? Nós vamos mostrar já para você. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí eu coloquei aqui, nesse contexto, contextualizando com esse vidrinho de sal, a respeito do simbolismo que ele nos traz nessa lição. O sal para nós é o contexto ético.
é o contexto ético do ser humano. Vamos se dizer assim, que são os 10 mandamentos ou as leis escritas, né? É as leis escritas, nós precisamos obedecer às leis. Ética é o conjunto de leis que foram escritas, que foram deixadas por Moisés e para os demais aplicadores da lei. Então nós conhecemos e sabemos que existe uma prática dessas leis, devemos colocar em prática. Então a ética nada mais é do que você colocar em prática, você deixar as pessoas participar do seu contexto ético, daquilo que você faz, porque o sal ele usa para se salgar, para dar gosto. Então você precisa agir, você precisa colocar em prática essas leis. Porém, né, nós sabemos que a ética é o sal, né, que é aquilo que você precisa fazer, porque o que Jesus quis passar, que Jesus quis mostrar que o cristão, ele precisa ter gosto. Quando ele não dá esse gosto, ele é insípido. Então se ele é sal, porém não dá gosto, você não sente sabor nele, ele é insípido. Agora, porque a luz é a moral. Se você vê isso daqui, você nem imagina que isso daqui, ele é um abajur. Ele tem luz. Então vamos se dizer assim, se você acende ele, você sabe que ele tem luz, né? Então o contexto moral não está exteriormente, mas o contexto moral ele está interiormente. Então a moral não é aquilo que você vai fazer, porque aquilo que você vai fazer é ético, mas a moral ela está naquilo que você é. Né? As pessoas vão definir você como uma pessoa que tem caráter, que tem moral. Agora, se você é uma pessoa que não tem caráter, não tem moral, você não tem luz. Então por isso que Jesus deixou claro, vós sois o sal da terra, você precisa salgar, você precisa fazer, você precisa dar gosto, e vós sois a luz do mundo. Você precisa brilhar, as pessoas precisam ver essa luz em você. Se você não tiver luz, você é uma pessoa que não tem moral e não tem caráter. Então a luz ela faz com que o cristão, nesse contexto, tá? Nesse contexto faz com que o cristão ele demonstre, né? Ele demonstre que ele tem obras e demonstra que ele tem fé. Então a fé com as obras ela torna um contexto geral aqui de um cristão com base aqui ou equilibrado entre a fé ou a ética e a moral entre Jesus Cristo aqui, que é o equilíbrio de tudo. Então nós estamos aqui abalizados em Cristo. Então olha só, a moral é comportamento social em relação às regras estabelecidas, é variável de uma cultura a outra. Isso foi o que a filosofia disse, que a moral ela faz parte de um contexto social. Cada um se diferencia de outro, mas nós sabemos que dentro da moral, né, da moral aqui quando se trata do cristão, né, isso não é apenas de cultura para cultura. Todos nós seguimos a mesma cultura porque ela não vem da terra. Essa cultura moral ela vem do céu. Então a nossa cultura moral ela vem diretamente de Deus. A ética a mesma coisa, ela investiga os fundamentos da moral. Olha só, a ética ela é um conjunto de leis, como eu já disse. Vamos lá para nós entendermos aqui, entendemos o contexto ético. Até então, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o homem não tinha ainda um contexto ético, porque as leis de Deus elas já existiam desde o princípio. Porém, Deus não tinha estabelecido ainda, não tinha deixado escrito essas leis, como ele deixou para Moisés. Porém, Deus ele cria o homem e coloca essas regras ou essas leis no coração. Então ele tinha a lei de Deus, porém era uma lei moral que estava dentro dele. Então Deus cria o homem perfeito. Porém o homem foi dado para ele o livre-arbítrio e ele acabou atropelando toda esse contexto aqui e ele acabou caindo, né? Só que Deus, como um Deus maravilhoso e sábio,
ele agora convida um povo, né, e estabelece agora normas, porque o apóstolo Paulo vai falar que enquanto não existia a lei, né, enquanto a lei não tinha sido escrito, o pecado não era imputado sobre o pecador. Então o pecador, ele jogava a sua culpa, né, ele jogava a sua culpa sobre aquele que pecou primeiro. Quem que pecou primeiro? Foi Adão. Então o meu pecado não está imputado sobre mim, está imputado sobre Adão, porque foi Adão que pecou, não foi eu. Ele é o culpado de toda a causa da defamação, ou da deformação da ética e da moral humana. Então Deus vem agora, chama Moisés e coloca para ele um contexto total aqui de regras, né? Então nós temos agora um compêndio assim dos 10 mandamentos, falando a respeito do que o homem precisava fazer. Primeiro, Deus deixa 4 leis, né? A concernente ao caráter moral, ou a moralidade de Deus, para que o homem entendesse o contexto moral de Deus. Porque a nossa moral, como somos imagem e semelhança de Deus, a nossa moral, ela vem de Deus. Esse contexto moral do homem vem de Deus. Então, e os outros 6, né? Ele vai já mostrar agora para o homem que ele precisa andar na ética, que ele precisa ter ética naquilo que ele faz. Então você vai ver, uma delas é um dos grandes mandamentos, né, que foi deixado por Deus, um dos mandamentos que ele não vem somente com um mandato, ele vem com um mandato e com uma promessa, é obedecer aos pais. Por quê? Porque obedecendo aos pais você está fazendo aí não somente para os seus pais, você está construindo algo para o seu futuro, porque através de você virá outros, né? Então você obedece o seu pai, você ensina para o seu filho. Então esse mandamento com promessa, você irá bem. Olha, obedece os seus pais que tudo irá bem na sua vida. Então esse é o contexto ético e moral, né, que eu passei aqui, mas só para nós continuar aqui, já partir aqui para o final, né, para o finalzinho aqui, nós falamos a respeito aqui, né, do equilíbrio, né, da ética e da ética e da moral cristã, e o equilíbrio que é Cristo, né, como ele é a base de tudo isso. Nós temos aqui, né, um trampolim, né, e nós temos aqui a base que é Cristo, e o equilíbrio aqui que está entre a moral e a ética aqui, né? Aí nós temos aqui essa teoria que nós falamos também, a teoria da tripartite, né, de Platão. Razão é a capacidade da mente que nos permite chegar a conclusões pelo meio racional. Então, todo culto que nós participamos ou nós, né, levamos a Deus é racional, porque ele mexe com a razão humana. Tudo que você faz, ele passa pela razão, né? Aí você tem aqui a apetite, a apetite é o desejo que norteia tanto o material quanto o espiritual. Então esse apetite, ele pode influenciar também o espiritual, porque quando você sente o desejo de adorar a Deus, é porque o teu espírito, ele está mandando aqui para essa apetite aqui. O seu corpo quer adorar a Deus, necessita de adorar a Deus, e o espírito é a parte aonde nós temos aí o contato direto com Deus. Mas olha só, para nós entender o resto aqui da lição e eu apresentar mais algo maravilhoso aqui, aí para nós encerrarmos, o primeiro aqui, o conceito da ética cristã, que nós já falamos, definição geral, né, que a palavra possui origem no vocabulário grego, ethos, tal, e tudo mais aí que você já sabe. O 2 aqui, ele vai falar dos fundamentos da ética cristã, que nós também já passamos, que o fundamento nada mais é do que o próprio Cristo, né? Que está lá no decálogo dos 10 mandamentos, que nós também já passamos. Os profetas, que foram aqueles que foram direcionados a levar aí as profecias, ou foi o representante legal, né, de Deus, né, de Deus para o homem, e os sacerdotes do homem para Deus. Os evangelhos que nós lemos aqui, né, um dos evangelhos, uma das partes maravilhosas é o Sermão da Montanha, que vai falar a respeito do sal, né, que é a ética representando aqui, e
a moral, que é a luz aqui representado pelo aquilo que é interior, que está dentro de nós, que é o contexto da lei moral. Amém? Então está aqui. Esse daqui é a moral. E o terceiro, o Sermão do Monte, né, que nós já falamos, o Espírito, as epístolas paulinas, que nos ensina, uma das partes maravilhosas que nos ensina é a pedagogia da Santa Ceia, né, que o apóstolo Paulo, ele não traz somente um contexto espiritual na questão da ceia, ele traz um contexto pedagógico, porque ele vai falar ali, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ensina um contexto pedagógico, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele vai falar a respeito de traição, né? Tomou o pão, vai falar a respeito de repartir, e tendo dado graça, ser grato, agradecimento. Então você tem um contexto pedagógico na Santa Ceia. Então as cartas paulinas, ela nos ensina regras, ética, moral, de uma forma maravilhosa. Os terceiro aqui, chamados a viver a viver eticamente. Não cobiceis as coisas más, não vos torneis idólatras, não nos prostituamos. Tudo isso foi passado, né, lá para eles no antigo, como foi passado para eles, eles mesmo assim, eles quebraram esse paradigma. Foi o que Paulo escreveu em Romanos, né? Romanos, falando a respeito de que eles estavam sem lei, e quando a lei surgiu, eles começaram a entender que aquilo era pecado. Porém, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência da lei, eles continuaram praticando, vamos dizer assim, né? Aquele povo, o povo de dura cerviz, foi o que o apóstolo falou ali. Vamos lá, aqui eu vou apresentar para vocês e já encerrar, já ler a conclusão final, mas eu vou apresentar aqui mais um livro para você, muito bom, por sinal, de Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filhos, Ética e Vergonha na Cara. Também tirei algumas coisas também desse livro, né, no contexto filosófico, mas tem algo aqui que eu gostaria de passar para você aqui a respeito de uma corrida que aconteceu há algum tempo, e ele nos traz aqui uma lição maravilhosa nessa corrida. Em uma corrida de cross-country, o queniano Abel Mutai, medalha de ouro nos 3.000 metros com obstáculos em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada e, confuso com a situação ou com a sinalização, parou para posar para a foto, pensando que já havia cumprido a prova. Logo atrás vinha outro corredor, o espanhol Ivan Fernandes. E o que ele fez? Começou a gritar para que o queniano ficasse atento. Mas este não entendia que ele não entendia e não havia cruzado a linha de chegada. Ele não entendia e não havia cruzado a linha de chegada. O espanhol então o empurrou em direção à vitória. Bom, afora o ato incrível de fair play, há uma coisa maravilhosa que aconteceu depois. Com a imprensa inteira ali presente, um jornalista, aproximando o microfone do corredor, espanhol perguntou: por que o senhor fez isso? O espanhol replicou: isto que? Ele havia entendido a pergunta. Ele não havia entendido a pergunta, e o meu sonho é que um dia possamos ter um tipo de vida comunitária em que a pergunta feita pelo jornalista não seja mesmo entendida, pois não pensou que houvesse outra coisa a ser feita, que não aquela que ele fez. Então olha só, é interessante essa história, porque esse jornalista, ele pergunta para aquele espanhol: mas por que o senhor fez isso? Por que você fez isso? Se você poderia ter ganho. Aí ele pega e fala assim: olha, mas está na regra. Se ele tivesse corrido e ganhado, se ele tivesse ultrapassado o queniano, ele estava cumprindo a lei, porque estava na lei, né? O queniano parou. Porém, ele tinha o respaldo ético e doutrinário
né? Ele tinha o respaldo ético e doutrinário e da lei, que ele podia ultrapassar aquela linha de chegada e ganhar a corrida. Porém, o que ele fez? Ele respondeu dessa forma para o jornalista: olha, sabendo se eu tivesse feito isso, eu não estaria sendo vitorioso. A coroa ou a vitória, ela seria algo a mais. Porém, aquilo que está dentro de mim, aquilo que os outros queriam ver, né, o que eles iriam pensar? E outra coisa, a minha mãe, o que a minha mãe iria pensar de mim, né, vendo que eu ganhei de uma forma injusta, né, sendo que aquele queniano ele poderia ter ganhado, porém, né, ele deixou, ele parou, né, e o espanhol veio, porém, o espanhol, como ele tinha uma lei moral dentro dele, ele pegou e levou o queniano à vitória, porque aquilo não estava, a vitória não estava naquela coroa, estava no momento dele ajudar ali aquele queniano a ganhar, porque o que ele fez foi um ato não ético, né? Porque a ética é a aplicação da lei. Estava na lei ele ter ganhado, ele poderia ganhar, porém, como ele tinha uma questão moral, né, estava no coração dele, estava dentro dele, ele praticou agora essa ética, mas não de uma forma de lei, mas de uma forma moral. E ele foi vencedor juntamente com ele. Por quê? Porque o que ele fez valeu mais do que a vitória. Então, olha só, muitas das vezes nós queremos praticar, queremos colocar em prática algo, porém, para dar consequência ou dar sequência a uma lei. Porém, muitas das vezes nós não olhamos pelaquilo que é certo. Então, muitas das vezes nós olhamos pela lei, não, isso é certo fazer porque está na lei, mas a nossa moral que está dentro de nós sabe que aquilo não é certo a fazer. Então, a moral, ela tem uma força maior quando se trata da ética. Você equilibrando os dois, agindo eticamente, mas também, né, agindo moralmente, você será um vencedor. Então, vamos aqui já para encerrar com a nossa conclusão. A Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético, moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaica cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século 21. Então, o conselho aqui, que a nossa lição, ela nos traz um conselho ético e moral, de nós não deixarmos deixarmos todas essas coisas, né, que está acontecendo aí fora, nos tirar aí essa beleza que é Jesus em nós. Nós devemos cumprir os nossos deveres como cidadão, né? Devemos cumprir, respeitar a lei, porém, aquilo que vai contra a nossa base, que é Jesus, nós devemos ir a favor dela, mesmo que seja para passar por cima de uma lei que vai contra a lei de Deus. Então, nem todas as leis estabelecidas está dentro da lei de Deus. Aquilo que vai contra a lei de Deus, ela vai contra a nossa moral também. Então, se a ética do mundo, se as leis do mundo, ela vai contra as leis de Deus, nós devemos ficar com as leis de Deus. Então, desde já, quero agradecer, peço que você continue nos assistindo e nos dê aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se você gostou da lição. Se você não gostou, deixa também o seu comentário, escreve no nosso canal, tá bom? Se inscreve lá, convida os seus amigos para estar nos ajudando. Então, muito obrigado e fiquem na paz, todos vocês. Deus abençoe.